e suas sociedades. E aqui eu queria até relembrar um assunto que a gente estava conversando ali, eu e Marlene da Fora, que é o Antônio Gramsci, que é um filósofo pensador italiano. Ele diz o seguinte, que existem dois tipos de governo, só dois tipos. Ele não fala que existe democracia, autoritarismo, governos assim, governos assados. Ele diz que existem dois tipos de governo. Um que apoia a organização da sociedade e o outro que atrapalha. Ele diz que não tem outro tipo. Não adianta você ficar tentando encontrar tipologias de governo. No fundo, se resume aqueles que apoiam a organização da sociedade e aqueles que atrapalham. Cabe a gente analisar, porque também é muito dinâmico. Veja o governo está atrapalhando, depois passa a ajudar, depois atrapalha. Então, é importante que a sociedade, em busca de sua organização, de seu fortalecimento, analise isso. Se o governo que foi eleito por ele está querendo apoiar a organização ou está querendo atrapalhar. É importante analisar isso. Informações antecipadas, retenção de informações, não discussão de assuntos importantíssimos para a cidade. Vou tentar agilizar, tá certo? Então ele diz o seguinte, que as prefeituras, as municipalidades e suas sociedades de moradores, a tarefa não é aperfeiçoar a destruição do lixo. Não é cada vez tentar destruir o lixo de uma forma melhor. Não é. Porque no lixo existem materiais que já receberam um input grande de energia. Receberam já uma contribuição grande da sociedade. Escolas estudaram para fazer um desenho. Receberam, por exemplo, um material que está sempre contido no lixo, a garrafa de Coca-Cola. O desenho da garrafa de Coca-Cola é considerado, do ponto de vista de design, o desenho mais consistente do processo de design industrial. É a garrafa de Coca-Cola. A famosa não tem. Todo mundo sabe como é a garrafa de Coca-Cola. Se eu citar um desenho, todo mundo sabe como é. É um design. Aquilo ali, quando você queimou, perdeu. Todo o esforço que foi feito para desenhar, queimou, acabou. Aquela forma, tudo aquilo, morreu. E vários outros designs. O Tetra Pak, por exemplo, que são 4 elementos agregados para formar um tipo de recipiente que dá durabilidade ao que está colocado ali dentro. Você queimou, perdeu toda essa... Se fez elementos diferentes, alumínio, lâmina, plástico, papel, juntou tudo, era pouco confuso. Mas, porém, reduzir a produção. Então, ele diz que a tarefa não é aperfeiçoar a destruição, mas reduzir a produção. Diminuir aquilo que é isso. O Bertrand falou sobre isso aqui no começo, bastante bem, com esse exemplo, que é diminuir a produção. Você pode diminuir a produção. Todo mundo sabe que o simples trato mais cuidadoso dos alimentos pode reduzir bastante a produção de lixo. E cuidado com as embalagens também. Né? E vários outros cuidados. Aquilo que é lixo para um é matéria-prima para outro, e a gente pode trabalhar nesse sentido. Então, diz que ele aqui está pregando os 3 R's, que a tarefa das municipalidades e das sociedades é reduzir a produção de lixo, secundariamente reutilizar na forma que está. Peguei a garrafa de caninha 51, final de semana, o Brasil ganhou, sequei. Na outra semana ela pode estar com mel dentro, pode estar com lambedor dentro, guardado lá para cuidar do pulmão. Eu posso dar outro uso, mantendo a forma, mantendo toda a energia que foi gasta naquele produto, que é a embalagem da caninha 51, uma garrafa de vidro. Então isso, reutilizar, permanecer utilizando. Com isso eu ganho energia, imagine, eu não tenho que produzir a embalagem do mel, já estou com ela dentro. Era essa embalagem da caninha 51, já botei o mel dentro. Estou ali com um produto de qualidade para guardar, transportar, guardar durante um período grande. E por último, quando a gente reutiliza essa coisa da própria forma, né? E finalmente reciclar o material componente, que é outro uso que você pode dar. Pegar o material componente e utilizar. Eu posso derreter o vidro e fazer outra garrafa ou uma jarra. O vidro é um material que é 100% reciclável. E eternamente reciclável. Sempre posso reciclar o vidro. Outros produtos também podem ser reciclados dentro de algumas circunstâncias. Na verdade, todas as embalagens podem ser recicladas. Nem todas as reciclagens são economicamente viáveis. Mas, do ponto de vista científico, tudo pode ser reutilizado novamente. Agora, vai perdendo a capacidade econômica de você fazer aquilo, com lucros econômicos, dentro das circunstâncias que cada país está vivendo. Então, reciclar o material componente, você vê no meio a última escala. Reduzir, diminuir a produção, não ter o lixo. Muita coisa não precisa nem de lixo. Depois, reutilizar os materiais que estão ali no lixo. Né? E por último, reciclar, botar no ciclo produtivo, novamente,
solva e coagula, né? Dissolver e coagular de novo. Agora, o que é a incineração? Nesse item aqui seria um quarto passo, que é o quê? Não aproveitar nem os materiais componentes, mas buscar naqueles materiais poder calorífico. Quer dizer, qual é o calor que ao queimar sai daquele material para eu poder utilizar. E daí essa incineração para a energia. Porque a incineração, enquanto só incineração, é uma simples destruição. Né? Uma simples destruição. Quando eles querem ver a incineração como possibilidade de aproveitamento, aí você pega um material que foi investido, por exemplo, veja bem, a gente tem um cidadão adulto, assim como o Bertrand, assim como o Ricardinho, ou como qualquer pessoa que está aqui presente. A gente leva um gasto de energia. O menino se alimentou de pequeno até adulto. O menino recebeu roupas, educação, professores foram pagos, escolas foram construídas para ele estudar ali dentro, ônibus transportaram ele para cima e para baixo, agricultores trabalharam no campo para ele se alimentar. Quando você tem um adulto pronto para prestar serviço à sociedade, a energia que você gastou dele é fantástica. Agora, se você pegar ele e toca fogo para tentar recuperar aquela energia na forma do poder calorífico, como se ele fosse uma lenha, está entendendo? Isso é um contrassenso. Você não vai recuperar aquela energia que foi colocada no cidadão ao queimar o cérebro dele, por exemplo. Entendeu? Para formar aquela pessoa, você levou muita energia. Então, da mesma maneira, um produto, uma garrafa, um plástico, um papelão, ele levou um custo grande de trabalho ali. A pior forma de você recuperar o que foi gasto ali é você tomar fogo. Pior forma. Porque ali você vai contar só com o calor que ainda tem ali dentro de todo o que se gastou para chegar lá. Não é verdade? Então esse é um exemplo interessante para a gente entender o que é a tal da incineração. Ela é uma coisa descartada do ponto de vista científico. Não existe hoje mais espaço no mundo que nós estamos vivendo e acabamos de passar por dramas que nunca vimos. O governador do Estado tem 42 anos e uma declaração. Nunca vi uma enchente como essa que eu vi. Então a gente está passando por situações que nunca vimos no passado. De desarranjo, de mau uso dos elementos naturais, etc, etc. E num tempo desse, os caras estão com a ideia de girico, de aproveitar o mínimo que qualquer material pode ter, que é o seu poder calorífico. Inclusive, o poder calorífico é energia em movimento. Calor não é energia parada. Calor você queimei aqui, não aproveitei direito, perdi. Perdi na rede, não sei quanto, de transmissão. Um problema na rede, perdi. O calor não fica esperando, é como água. Porque o reservatório está lá esperando. Não. Calor, gerei o calor, se não usar imediatamente, perdi. Então, a energia em movimento, difícil de aproveitar, caríssima, e, vamos dizer assim, a coisa menos importante que tem no material é essa parte. Principalmente num material como esse, que é formado de várias variedades, de muitos materiais. Então, vou agilizar, porque eu estou doido para ouvir o Cardoso falar.